Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Estamos começando hoje uma série de depoimentos relacionados com meio ambiente, o assunto que está na pauta mundial e, sobretudo, no Brasil, porque a reunião Rio+20 está sendo sediada aqui entre nós. E vamos começar com, eu não diria decano no sentido de idade, mas no sentido de experiência. O decano mais experimentado, o mestre do jornalismo ambiental, que é o Washington Novaes, que tem 55 anos de profissão, dos quais pelo menos 30 dedicados a esse foco, dono de um arquivo extraordinário em papel, que ele faz questão de dizer. E nós vamos falar sobre a função da mídia nessa temática, porque se não houver uma conscientização clara, intensa, correta, não adianta discutir, fazer eventos mundiais que eles nunca vão ter consequência. Washington Novaes, você acha que esses eventos periódicos, eles são suficientes ou eles só aumentam a impressão de impotência de que os eventos não conseguem empurrar as soluções? Eu creio que as duas coisas, eles são muito importantes porque não há como não discutir esses assuntos, é preciso discutir. Ao mesmo tempo, a consciência social no Brasil e no mundo tem crescido muito em torno dessas questões e precisa, e quer e exige isso. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil chegar a acordos, porque os acordos têm que ser, digamos, planetários, têm que envolver o mundo inteiro. E aí entram as divergências, as diferenças de opiniões, de interesses, de propostas entre países, entre continentes, entre empresas, e é tudo muito difícil. Mas é preciso discutir cada vez mais, porque os diagnósticos que nós temos aí são cada vez mais preocupantes. Mas, Washington, o papel da imprensa, claro que a imprensa talvez nas últimas 2 décadas, ela se conscientizou, um pouco menos talvez, mas ela está se conscientizando com relação ao meio ambiente, defesa de meio ambiente, mas a mim me parece às vezes que isso é uma coisa muito cosmética, muito modista, não é? Paz e amor, vestir de branco, comida orgânica, acupuntura, né? É um holismo assim meio complicado, mas que a mídia não tem coragem de ir às últimas consequências. E só ela pode ir às últimas consequências, pelo menos chamar a atenção, não é? Eu creio que a comunicação, durante muito tempo, se habituou a encarar as chamadas questões ambientais, né, como questões do interesse de hippies, de profetas do apocalipse, como eram chamados, e outras coisas. E também fazendo de conta que eram questões que não têm nada a ver com o restante, com a política, com a economia, com o social mundo e à com parte, o cultural, né? Quando o tempo vem mostrando cada vez com mais intensidade que é praticamente impossível você discutir qualquer assunto sem entrar por esses terrenos também, porque tudo que o ser humano faz tem impactos sobre o meio físico, né? Sobre o solo, sobre a água, sobre o ar que respiramos, sobre os recursos naturais e as outras espécies. Então, é impossível você tratar disso sem tratar do que está acontecendo no mundo. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil porque são questões que atingem muitos interesses, não é? E a mídia teme um pouco que repercussões isso possa ter sobre ela mesma, se ela tratar muito a fundo dessas questões. Porque as empresas não vão gostar, os governos não vão gostar. As agências de publicidade. As agências de publicidade não vão gostar, então tudo isso torna muito complicado, né? Agora,
Por exemplo, tem algumas... Eu tenho visto agora, nesta temporada muito intensamente ambiental, né, algumas visões muito radicais, até veiculadas pela imprensa. Mas elas não... essas posições não têm continuidade. Eu vi recentemente na Folha de São Paulo uma entrevista com um pensador estrangeiro em que ele fala, não, nós temos que ir às últimas consequências, temos que pensar na demografia, nós temos que pensar na urbanização, temos que ser drásticos, porque não adianta ficar só na questão do ar poluído. Isso é o aspecto final. Como é que você vê? Questão demográfica, por exemplo, urbanização. Eu vou me referir aqui a uns 2 meses, mais ou menos, saiu um relatório assinado por 20 cientistas que são ganhadores do chamado Prêmio Nobel Alternativo do Meio Ambiente. São os cientistas mais ilustres, inclusive o professor José Goldenberg, aqui da Universidade de São Paulo, ex-ministro. São 20 páginas com um diagnóstico da situação no mundo que é dramático, dizendo que é absolutamente insustentável. Para ficar num ângulo da questão, por exemplo, clima. Os cientistas do Blue Planet dizem isso, não vai se conseguir conter o aumento da temperatura da Terra em 2 graus Celsius, como toda a ciência recomenda para que não haja eventos mais graves ainda. Esse aumento vai ser entre 3 e 5 graus. Né? Questão da demografia, questão da população. Nós já estamos com 7 bilhões de habitantes na Terra. E os relatórios da ONU dizem o seguinte, hoje o consumo de materiais por pessoa na Terra é de 7 toneladas por ano. Quer dizer, por ano, por pessoa? Por pessoa. 7 bilhões vezes 7 são 49 bilhões de materiais. Né? E isso vai para mais de 60, porque nós vamos ter ainda pelo menos mais 2 bilhões de pessoas na Terra. Isso está acima da capacidade do planeta de repor os recursos que são consumidos e isso vai agravando a situação, agravando a desertificação, a erosão de terras, a crise da água e todas essas coisas. Aí diz, bom, então precisa conter a população, só que não, por enquanto não tem jeito. Quer dizer, nós já temos 7 bilhões e como nas últimas décadas do século XX, neste começo do século XXI, nasceram muitas mulheres que eram taxas de natalidade alta, então o chamado estoque de mulheres em idade fértil é muito grande e vai nascer muita gente. Então, isso significa que nós vamos ter muito mais gente ainda na Terra, porque essas pessoas que nasceram nos últimos tempos vão demorar para morrer. Ainda. Sim, a medicina, por outro lado, está prolongando. Então, embora a taxa de natalidade hoje, de fertilidade, seja inferior à taxa de reposição, que é 2 mortes, né, um pai e uma mãe por filho, a população vai continuar crescendo e nós vamos chegar pelo menos a 9 bilhões. E com essa situação de que nós temos hoje no mundo pelo menos 1 bilhão de pessoas que passam fome todos os dias e 40% da população, ou seja, quase 3 bilhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, é preciso aumentar o consumo dessas pessoas e agravar a crise, né? Então, os próprios relatórios da ONU dizem isso. Todas as pessoas no mundo tivessem o padrão de consumo dos países industrializados, como os Estados Unidos, a Europa e o Japão, nós precisaríamos de mais 2 planetas, pelo menos, para suprir os recursos. Mas não existe isso. E a renda altamente concentrada, né? Então, está nos relatórios do PNUD. As 3 pessoas mais ricas do mundo, juntas, elas têm ativos superiores ao produto bruto de 600 milhões de pessoas que vivem nos 48 países mais pobres, juntas. Quer dizer, 3 pessoas mais do que o produto desses 48 países.
257 pessoas que têm ativos superiores a $1 bilhão cada uma, juntas, elas têm mais do que o rendimento anual de 40% da humanidade, né? É uma concentração também, né? Então, tudo isso vai se refletir na comunicação também. A comunicação, para tratar desses assuntos, ela vai mexer com coisas muito fortes e muito poderosas. Claro. Novaes, e aí temos o problema das cidades. As pessoas querem estar próximo dos serviços, querem estar próximas dos empregos, querem estar próximas da melhor renda, e as cidades vão crescendo, vão parando, e aí temos o caos. Esse também é outro dado recente. A cada 5 dias no mundo hoje, mais 1 milhão de pessoas chegam nas áreas urbanas, geralmente vindo das áreas rurais. 1 milhão de pessoas a cada 5 dias, né? Então, é isso aí. Então, isso vai significar, né, quer dizer, nós vamos ter aí, quer dizer, vamos pegar por semana, 52 semanas, né, vezes 5 milhões, vai dar 300 milhões de pessoas a cada ano e por aí vai, né? O processo de urbanização, cada vez mais ele reflete isso, essa migração de zonas rurais para zonas urbanas. Em busca de serviços. Em busca de trabalho e em busca de outras coisas. Agora, o caos urbano que vai se formando no mundo, essa semana eu ainda participei de um seminário em Brasília, promovido pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior. E então havia muitos dados, o tema era esse, a metropolização, o crescimento das cidades, e um arquiteto português disse assim, um pouco brincando, né, disse, olha, está crescendo de tal forma a urbanização e se espalhando e juntando o mundo, que hoje os asiáticos já começam a dizer que a Europa não passa de uma península da Ásia, né? Os asiáticos dizem. Claro, geograficamente geograficamente é isso aí mesmo, né? E há muitas pessoas dizendo coisas assim muito agudas. Por exemplo, tem vários pensadores que repetem isso. Por exemplo, uma é de que o Estado está se tornando um ente tão grande, que ele não consegue chegar perto dos pequenos problemas do cidadão comum, não é? E, ao mesmo tempo, ele é pequeno demais para resolver os grandes problemas das metrópoles, né? Eu, cada vez que chego a São Paulo e vou aqui de avião, eu fico olhando e pensando, será que alguém tem a ilusão de que governa aqui? E tenho muitas dúvidas sobre isso. O Observatório da Imprensa está no seu segundo bloco, entrevistando o mais importante, por que não, o decano do jornalismo ambiental no Brasil, Washington Novaes, aqui nos estúdios da TV Brasil, em São Paulo. Washington, o assunto da imprensa, porque não só porque é a nossa obrigação no Observatório, mas porque é capital, porque se a imprensa não consegue ir a fundo nas questões, os estadistas não vão ter condições de resolvê-la, né? De criar mobilizações. E aí é um problema, quer dizer, como é que um jornal, uma revista, ou um conjunto de jornais e revistas, ou televisão, pode de repente dizer, olha, não ande de automóvel, diminua o número de automóveis na sua família. É impossível. Ter um automóvel virou alguma coisa que está de tal forma entranhada na vida contemporânea, isso não de agora, isso desde talvez do fim da Segunda Guerra Mundial. Como é que se pode fazer alguma coisa no sentido de criar essa consciência de que mais um carro é mais
um atentado, né? Se não discutir isso, quer dizer, a comunicação não vai discutir um dos mais graves problemas da sociedade. Quer dizer, os dados que nós temos aí hoje, nós já temos no Brasil uma frota de veículos de mais de 30 milhões, né? Quer dizer, a maior parte automóveis nas cidades. E a previsão é de que cheguemos ao fim desta década, ou seja, a 2020, com 70 milhões de veículos na cidade. O que vai acontecer nas cidades? Há um estudo da Associação Nacional de Transportes Públicos que mostra o seguinte: nas grandes metrópoles, principalmente São Paulo, se você somar o espaço de ruas, de praças, viadutos, de todas essas coisas, com mais o espaço das garagens, você chega a 50% do espaço total. Ou seja, 50% do espaço é para veículos e é, portanto, para algo que fica ocioso 80% do tempo. Quer dizer, um veículo, em média, fica 80% do tempo ocioso. Isso é um contrassenso que não faz sentido. Há um outro cientista chamado Nelson Schuere, que fez um outro estudo muito interessante. Na cidade de São Paulo, não na região metropolitana, na cidade de São Paulo, há 5 milhões de pessoas que se deslocam todos os dias para ir para o trabalho, voltar para o trabalho em veículos. Cada uma dessas pessoas, em média, consome 2 horas por dia para ir e voltar. Então, 5 milhões de pessoas vezes 2 horas dá 10 milhões de pessoas. Aí ele multiplicou 10 milhões de horas, né, pelo valor médio da hora de trabalho em São Paulo. Depois multiplicou isso por 365 dias e mostrou o seguinte, que se fosse possível converter esse valor financeiro em investimentos, em 10 anos você resolveria todos os problemas da cidade de São Paulo com metrô em todos os pontos da cidade. Ou seja, a gente vive contrassensos, né? Agora, tem caminhos, quer dizer, por exemplo, na Europa, em muitos lugares, por exemplo, em Londres, em Genebra e em outros, já há, por exemplo, o pedágio urbano. Quer dizer, você para entrar em certas áreas, você vai pagar uma taxa de pedágio de uso, né? De uso, e que vai diminuir o trânsito naquela região e vai dobrar a velocidade dos veículos coletivos. É uma solução interessante. Singapura está fazendo isso também, Paris está estudando e tal. Há lugares, a Suécia, por exemplo, uma vez que eu fui lá, estava mexendo nesse assunto, estava exigindo o seguinte: você, para licenciar um carro novo, precisava provar que você tirou um carro velho de circulação, né? E um sistema de reciclagem também que começa já, na hora que você compra um veículo novo, você já paga uma taxa de reciclagem do velho para entregar esse veículo. Esse veículo passa de mão em mão e uma hora vai ser entregue para reciclagem. Então, há muitos caminhos, mas nós aqui não fazemos quase nada. Quer dizer, a nossa inação diante dessas coisas. Por exemplo, na cidade de São Paulo, 1/3 dos veículos nem sequer passam pela inspeção veicular obrigatória para ver o nível de poluentes que está emitindo. E sem falar na mistura que nós usamos, não é, no Brasil inteiro, com altas doses de enxofre, que é um malefício. E essa é outra questão, por exemplo, que não é como se diz daquele indivíduo preocupado com a florzinha, com a coisinha. Não, por exemplo, quem é que contabiliza os custos da poluição para o sistema de saúde no Brasil? Em São Paulo, eles são uma brutalidade. Morrem 2.000 pessoas por ano aqui por causa de poluição e os custos de internação. Quem é que contabiliza, por exemplo, para os donos de veículos, os custos de implantação e manutenção do sistema viário? Seja urbano, seja interurbano. Quem é que contabiliza isso e responsabiliza? Então, isso é que tem que fazer. Por isso é que eu digo o seguinte: meio ambiente, né,
essa coisa de meio ambiente não existe. Quer dizer, o meio ambiente é tudo. É tudo. Uma vez, eu moro em Goiás, né? E eu estava passando... Mora numa chácara, você fez uma opção existencial extraordinária. Mas eu estava viajando pelo interior de Goiás e passei por uma cidade chamada Turvânia. E tinha uma placa assim na beira da estrada, escrito assim, fulano de tal, curador, especialista em todos os ramos da medicina. Eu falei, olha, está aí um ambientalista, especialista em todos os ramos do conhecimento humano. Porque tem que saber tudo, claro, mexer com tudo para poder trabalhar com isso, né? Não, agora, tem algumas coisas, digamos, o papel da mídia de fiscalizar governos, de ser um pouco mais rigoroso. E temos um exemplo gritante, dramático, que é o Código Florestal, não é? Quer dizer, que ele realmente não atende aos nossos interesses de sustentabilidade, né? Me parece. Acho que é um tiro no pé dos próprios ruralistas, como eles são chamados. Quer dizer, eles estão contribuindo para a decadência do meio físico do qual eles dependem. Vivem. Vou te dar um exemplo. Por exemplo. Há uns 7 ou 8 anos, eu conversei com um diretor muito competente do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente, que estávamos conversando sobre o Cerrado, sobre o bioma do Cerrado. No Cerrado nascem 14% das águas que correm para as grandes bacias brasileiras, bacia amazônica, a bacia do Paraná-Paraguai e bacia do São Francisco. Então ele me disse naquela ocasião que havia no subsolo do Cerrado um estoque de água suficiente para 7 anos de fluxo sair para essas águas, esses 14% de águas. Uns 4 anos depois, ou 5, eu conversando com ele, ele falou, nós estamos muito preocupados, o estoque diminuiu para 3 anos. Se nós tivermos seca muito prolongada, isso pode ter uma consequência terrível, não é? E como é que os ruralistas vão fazer? Eles que dependem tanto da água para irrigação e para tudo. E, no entanto, o Cerrado continua sendo destruído em alta velocidade. O Cerrado já perdeu 50% da vegetação. Agora, fora a regulação do clima, do fluxo hídrico, de todas essas coisas, o Cerrado ainda tem 1/3 da biodiversidade brasileira, que, por sua vez, é uns 15% da biodiversidade mundial. E daí virão os novos medicamentos, os novos alimentos, os novos materiais para substituir os que se esgotaram. Então, o Cerrado tem 5% da biodiversidade mundial. E nós estamos tocando fogo, estamos devastando, botando em carvoarias, botando em guzarias, em toda essa coisa. É uma insensatez. Pois é, e a imprensa tem medo... Não é? Fica ali se equilibrando entre as pontas e com um outro problema que você conhece muito bem, que é a falta de continuidade no tratamento das questões. Dos assuntos, né? Noticia num primeiro momento em que tem um impacto e essa coisa... Como agora, nesse momento. E depois esquece completamente. Por exemplo, quem é que está tratando, por exemplo, das consequências dos desastres climáticos na região serrana do Rio de Janeiro há mais de um ano? Quem é que está indo ver lá o que é que aconteceu, o que é que foi feito para resolver? Por acaso eu até vi anteontem na televisão, mostrando o seguinte, um lugar lá onde tem 15 mil pés de sapatos amontoados que ninguém sabe o que fazer com eles, porque não consegue nem juntar um pé com o outro, foi tudo doação naquela época. Enquanto isso, as pessoas passando necessidade, não é? Quer dizer, não há sequência e os problemas vão crescendo. Por exemplo, ninguém viu que 400 mil pessoas ocuparam a margem das represas de abastecimento de São Paulo, em áreas ilegais. Ninguém viu isso. Então, de repente, vira um problema enorme. Como é que você faz com 400 mil pessoas ali, sem redes de esgoto, sem nada, despejando esgotos, despejando lixo na beira do manancial, né? É uma coisa terrível. E voltando à questão do Código Florestal, aprovado por uma margem de votos significativa, não é? Quem
quem é essa bancada ruralista, eles não são, todos eles, os votantes, não são ruralistas propriamente. Eles têm interesses, não é? E isso precisa, quer dizer, tem que ser um trabalho de cobertura parlamentar capaz de trazer para a sociedade informações sobre esses lobbies que funcionam, como esse dos ruralistas, das montadoras e assim por diante, né? Evidentemente, a comunicação faz de conta que não sabe da influência que tem essas questões, a influência eleitoral. Quer dizer, o sujeito pode não ser fazendeiro, mas tem um eleitorado lá que é de fazendeiros, de moradores da zona rural. Da mesma forma, os empregados em certos setores econômicos. Então, faz de conta que não sabe disso e que se esquece disso, né? Agora, a comunicação precisa começar a enxergar de outras formas. Quer dizer, não dá mais tempo de esperar. Quer dizer, as coisas estão aí e são muito urgentes no mundo inteiro. Quer dizer, o que pode acontecer no mundo em matéria de clima, em matéria de água, em matéria de recursos naturais é muito grave e é para hoje, é para ontem. Não, já tá acontecendo essa cheia lá no Amazonas, não é? É uma coisa que chega aqui ao Sudeste filtrado, já sem destaque, não é? E a coisa... Aí, os cientistas da Amazônia, por exemplo, têm chamado a atenção, por exemplo, o seguinte. Então, aprovam um código florestal que estabelece lá que tem que manter 15 metros à beira dos rios e tal. Eles se esquecem que na Amazônia 20% das terras são terras úmidas, que são ocupadas pela água durante um período, em outros períodos não são, e que precisam de uma legislação específica, não é uma coisa só. Tal. Se você olhar as estatísticas, você vai ver que mais de 50% da água potável consumida na Amazônia pela população é subterrânea, porque não tem condição de usar a água superficial, porque está toda poluída, toda contaminada, toda conspurcada por lixo, por todas essas coisas. O governo acabou de criar um instituto de águas aqui na região de Foz do Iguaçu. Ótimo, tem que cuidar. Agora, a Amazônia não tem um instituto de águas. A maior bacia fluvial do mundo. Não tem. Não tem uma... Você acha que a mídia digital, sendo mais desconcentrada, mais espalhada, mais livre, ela tem condição de criar uma consciência ambiental mundial? Olha, a mídia digital, ela está tendo grande influência no mundo, né? Quer dizer, hoje já tem aí uma porção de estudos mostrando o quanto essa mídia digital influenciou, por exemplo, essas revoltas nos países árabes e o quanto influenciou a queda de governos e toda essa coisa. Só que não é uma mídia, digamos, orientada, ela é esparsa, é caótica, é uma porção de gente falando ao mesmo tempo. Contraditória também. O que eu acho, e ficando aí um pouco no Brasil, eu acho o seguinte, que é preciso, a sociedade não pode continuar como ela está, no que eu chamo de uma retórica da indignação, né? Ela fica muito indignada com tudo e tal, mas não faz nada, mas não acontece nada. Eu acho que a sociedade precisa se organizar em grupos na sociedade, discutir assuntos, chamar para discutir esses assuntos quem pode ajudá-la, o Ministério Público, o Instituto do Consumidor, o Instituto de Meio Ambiente, vários desses aí, e formular projetos políticos e levar isto para a área política. E acho que o que poderia caminhar para ajudar muito nessa direção seria nós termos o voto distrital, porque aí o representante ficaria perto. E seria cobrado. E seria cobrado e tal.
Não acho que o voto distrital misto resolva, porque ele vai reservar uma parte para os poderosos, para os donos do sistema, né? Mas um sistema distrital, quer dizer, você elege aqui e sabe que o seu representante é aquele fulano aí. E vai discutir, e vai formular projetos, e vai levar para ele, e vai fazer a mídia cuidar disso aí. Não é? Quer dizer, não pode ser mais, uma coisa genérica, não tem dono e não tem data, não tem nada, não pode, né? Estamos no terceiro bloco desta edição do Observatório da Imprensa, que inicia uma série de depoimentos sobre as questões ambientais, tendo em vista a realização do grande evento Rio+20. Washington Novaes, os seus prognósticos com relação a esse evento, esse eventão, que hoje já está um pouco menor, porque os chefes de Estado alguns não estão querendo encarar. Mas, de qualquer forma, é uma reunião que vai dar consequência. Mas quais são os seus prognósticos? Nada será muito fácil, porque, como já salientamos aqui, quer dizer, os interesses são muito diversificados por continente, por blocos de países, por regimes, por interesses nacionais, interesses setoriais dentro de cada nação. Exatamente por isso, na Rio+20, se resolveu que não se centraria a atenção na Rio92, que foi 20 anos antes, né? Naquela ocasião, aquilo foi um momento de euforia. Quer dizer, porque se conseguiu assinar uma convenção do clima, uma convenção da diversidade biológica, uma Agenda 21 mundial. Só que passados 20 anos, o que aconteceu? No clima, não avançamos nada. Nós ainda estamos esperando agora que os países industrializados em 2015 assinem um acordo para reduzir suas emissões e que vigore em 2020. Enquanto isso, o mundo caminhando aí para uma catástrofe climática. Em matéria de biodiversidade, já perdemos 1/4, pelo menos, da biodiversidade mundial, né? Agenda 21. Naquela ocasião, se decidiu, então, que os países industrializados aumentariam a sua contribuição para resolver os problemas da pobreza nos países mais pobres. Eles aumentariam a sua contribuição, que na época conjunta, era de 0,36% do produto bruto, ou seja, 1/3 de 1%, que eles aumentariam para 0,7%. Passados 20 anos, recuou para 0,30%, né? Então, pior do que em 1992. Então, se o tema fossem os mesmos da Rio92, seria um desastre. Então, se decidiu fazer uma outra conferência com outros temas, que é economia verde e governança sustentável. Como valorar serviços e recursos naturais, né? Como cobrar de quem provoca a depredação e assim por diante, e também como enfrentar os problemas da governança no sentido de acabar com esse nível de pobreza que você tem no mundo. Está muito difícil. Eu acho que a reunião deverá terminar com uma declaração de intenções. Quer dizer, novamente, vamos fazer e tal, mas não acredito que haja, digamos, acordos mandatários, como se chama, compromissos obrigatórios. Quer dizer, E ainda mais num momento em que isso se conjuga com crise econômico-financeira claro, na Europa, as dificuldades nos Estados Unidos, um monte de países aí caindo pelas tabelas, né? E com problemas já extremamente graves e tal. Então, acredito que vai se terminar numa declaração mesmo. Apenas. Agora, você acha que
talvez começando pela nossa ponta, que é a mídia, né? A comunicação, a imprensa, o jornalismo, você acha que um esforço especial de motivação, quer dizer, levar a disciplina ambiental, sustentabilidade, para a escola de jornalismo, para os obrigar que na redação houvesse cursos permanentes, porque o jornalista está na primeira linha de frente. Se ele não está suficientemente esclarecido, e não apenas se vista de branco e coma sanduíches orgânicos, né? Mas se ele está convencido mesmo dessa causa, isso pode refletir no seu trabalho. Agora, se não, fica mecânico, né? Eu creio que o ensino do jornalismo deveria avançar muito no sentido de que ele tem que ser permeado, não é apenas como noticiar, como encontrar informação, como trabalhar com ela, mas na política. O que acontece na política e tem que vir para o jornalismo? O que acontece na economia e tem que vir para cá e assim por diante. Da mesma forma que eu acho que a universidade deveria levar para todas as cadeiras a questão da comunicação. Devia estar em todas as cadeiras também. Isso não é separado, essa coisa não é coisa de quem está cuidando de uma florzinha ou de um passarinho ali, está cuidando dos interesses do mundo. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que eu não me considero um jornalista especializado em meio ambiente. Eu sou jornalista, comecei há 55 anos. Agora, tem uma história de vida e de profissão que me levou a um interesse cada vez maior. Isso, eu estava te dizendo antes, eu vim conhecer a cidade de São Paulo com 8 anos de idade, trazido pelo meu pai, eu nasci no interior de São Paulo, e eu fiquei deslumbrado. São Paulo era uma cidade de 1 milhão de habitantes, linda, florida, arborizada, tinha o melhor sistema de saúde do mundo, o melhor sistema educacional. Os ônibus tinham um horário em cada ponto. Você podia esperar o ônibus para Lapa ali às 12h16, que ele passava às 12h16, né? 13 anos depois, quando eu vim morar em São Paulo para fazer faculdade de Direito, São Paulo já tinha dobrado a população e já começava a ter os seus problemas, sua primeira favela, essas coisas e tal. Morei 13 anos aqui. Até 1965, e fui vendo o que acontecia na cidade. A cidade dobrou de novo a população, chegou a 4 milhões, e os problemas crescendo, e todas essas questões crescendo, eu digo, não vou ficar mais aqui. Fui para o Rio de Janeiro, que também tinha 4 milhões, mas era uma cidade mais amena, a Zona Sul e tal. E morei lá 18 anos e fui vendo as mesmas coisas acontecerem. Derrubaram o gabarito da Zona Sul, encheram de espigões e de problemas. E a política com relação a favelas, o Chagas Freitas com o Brizola. E o Brizola aceitando que os comerciantes de drogas, vocês não descem o morro e nós não subimos, a polícia não sobe, e deu o resultado que deu, né? Então, em 1982 fui para Goiás, para Goiânia, que era uma cidade pequena, de 600 mil habitantes. Vi a mesma coisa acontecer nos 30 anos, triplicou a população. Então, é uma história de vida, vendo o que acontece e também não apenas numa cidade, é no conjunto e no não é mundo. Setorial, E não é setorial, então tem que tratar disso tudo. Não adianta eu só pensar como é que vai cuidar dessa árvore ou como é que vai cuidar só daquele rio. Não é por aí. É preciso ter políticas integradas e abrangentes, né? E a comunicação precisa fazer assim e precisa também dar sequência no seu trabalho. Não pode tratar episodicamente no momento do escândalo, do grande interesse e depois esquecer o assunto. Não é assim que se resolve. Agora, puxando um pouquinho para a área política, mas não muito, o fato da senadora Marina Silva ter tido a votação que teve no último pleito presidencial, quando ela foi candidata, isso dá uma medida, digamos, do interesse. Ela teve 20 milhões de votos, né? A gente pode ser otimista com relação ao interesse desses 20 milhões de pessoas pela questão ambiental, ou foi uma coisa marginal? Não creio que seja uma coisa marginal. Seja qual for o mérito pessoal
Não, ela é extraordinária. Da senadora ou das divergências que se tenha. Quer dizer, aquela votação mostrou com clareza uma direção na sociedade e esses dias agora foi publicada a pesquisa do IBOP feita para a CNI, mostrando o seguinte, que o que cresceu em 2 anos, o interesse pelas chamadas questões ambientais é brutal. A gente já está aí com mais de 90% das pessoas dizendo que tem muito interesse nisso. E o que é mais sério ainda, mais de metade da população dizendo que está disposta a pagar mais caro por produtos que sejam considerados ambientalmente corretos. Isso é uma declaração de princípios. É uma declaração de princípios e de intenções, né? Presta atenção aqui, eu tô disposto a fazer a minha parte, eu estou disposto a pagar o meu pedaço aqui, mas vamos cuidar disso aí, não é, repito, mas não é coisa de hippie, de beatnik, de profeta do apocalipse, não. Isso é uma coisa do cidadão. O cidadão está vendo o que acontece na vida dele, do filho dele, do neto dele. Então, a política precisa prestar atenção a isso e isso ser colocado dentro de uma reforma política da qual o Brasil precisa. Maior. Que aí envolve economia, envolve toda uma... Envolve tudo e envolve as instituições todas, porque eu acho que o judiciário está em crise, o legislativo está em crise, o executivo está em crise, a imprensa está em crise, está tudo em crise. É preciso adequar a nossa legislação a essas questões. Essa coisa também de dividir, assim, esse partido chama-se Verde, né? Então, esse partido vai defender os interesses ambientais. Eu acho que há uma divisão indevida e nefasta. Se a gente prestar atenção no noticiário político, por exemplo, né, na comunicação, vai se ver que esses temas se aproximam raramente da comunicação ou a comunicação se aproxima raramente deles. Eles são esporádicos, eles não são uma coisa sistemática, não é? Por exemplo, eu acho que não é possível, por exemplo, pegar a comunicação em São Paulo ou no Rio de Janeiro, qualquer das nossas grandes cidades, e que ela não tenha diariamente um tratamento muito intensivo das questões metropolitanas, das questões urbanas que são, mas elas são tratadas em pedacinhos aqui, pedacinhos ali, fragmentariamente e sem ver isso no seu conjunto, não é? E sem também propor ela mesma discussões. Eu, quando fui para Goiás, eu fui dirigir um jornal de lá e uma das coisas que fazíamos era o seguinte, escrevia no jornal que o jornal estava a serviço da sociedade, que o único compromisso do jornal era com a sociedade. Uma vez por semana se promovia uma reunião em algum bairro, alguma instituição de Goiânia para discutir o jornal, para que a sociedade fosse lá dizer o que ela pensava do jornal e o que ela queria. Uma observação da imprensa. O que ela queria do jornal. Quando ia para os bairros, fazíamos antes um levantamento de quais eram as questões principais daquele bairro, que era o esgoto, asfalto, água, seja lá o que for. E já convidávamos para o debate as autoridades do Estado e de Goiânia que pudessem tratar daquelas questões. E o resultado disso, Diniz, é que o seguinte, 80% dos problemas se resolviam na hora. Quer dizer, com esse diálogo da sociedade com os responsáveis. E isso foi levando a criar uma credibilidade enorme para o jornal, a ponto de ele multiplicar a sua circulação, seu número de exemplares, por 6 em 1 ano e meio. E passou de 5 mil para 30 e tantos mil. Que maravilha. Em um ano e meio.
porque a sociedade passou a acreditar nisso, que o jornal estava a serviço dela, a tal ponto que era a regra do jornal o seguinte: se alguém fosse lá pedir para publicar uma notícia, publicávamos uma notícia dizendo que fulano esteve aqui pedindo para não publicar essa notícia, né? Que já era para ninguém ir pedir isso mesmo, né? Claro. Então, é preciso essa aproximação, quer dizer, a comunicação tem um compromisso real, efetivo com a comunidade, ela fazer, como você está dizendo, essa ponte, ou então não tem solução, quer dizer, o governante vai ficar lá trancado no escritório dele, recebendo quem tem poder e pode conversar com ele, pode fazer pressão, e o cidadão comum não tem como fazer isso aí, é preciso dar poder à sociedade. Então, portanto, você está dizendo que nós temos que repetir a sua experiência goiana, Diário de Goiás, né? Diário da Manhã de Goiânia. De Goiás, para que a imprensa volte a ser, digamos, essa ponte, não é? De duas mãos, não é? De duas mãos, para que a sociedade diga o que ela está precisando, né? E ela seja cobrada também. Eu acho que a comunicação precisa olhar essas coisas, precisa também olhar um pouco para si mesma, para o seu passado. Ela já foi diferente também, ela estava muito mais comprometida com certas questões. Mas ela foi ficando muito grande e foi se distanciando, né? Quer dizer, é muito difícil um jornal, uma televisão, seja lá o que for, né? Conseguir fazer essa aproximação. Mas não há outro caminho. Quer dizer, ou é por aí, ou então vão se afundar, não é? Quer dizer, e possivelmente nós vamos enfrentar também um período talvez um pouco caótico, que é essa questão da eletronização da mídia, que não há nenhuma orientação e isso vai gerar uma grande confusão, eu creio. Você ainda acredita que a mídia impressa, ela vale o escrito, né? Vale o escrito, vale o papel? Eu acho que, quando nada, a mídia impressa tem o seguinte: ela dá tempo para o leitor de olhar aquilo, pensar naquilo, ver, refletir sobre aquilo, não é atropelado por uma outra coisa imediatamente, não tem que correr atrás de canais para ver isso ou aquilo. Eu acho que a mídia impressa tem o seu lugar e ainda terá durante muito tempo. A grande pequena imprensa, como nós chamamos, você vê, talvez ela possa vir criando de dentro para fora essa consciência. Não, eu tenho a impressão de que a imprensa fora dos grandes centros, ela é cada vez mais influenciada pela imprensa dos grandes centros, inclusive pelo fato de que uma grande parte do seu noticiário é comprado dos órgãos dos grandes centros. Elas reproduzem essa coisa. E também acho que ela está distante do seu público, nesse sentido de não ouvir o público, não estar em contato. De não fazer aquilo que você fez quando... Não fazer essas coisas. Ao mesmo tempo, eu vejo o seguinte: eu acho que a grande mídia, como é chamada, a mídia nacional, ela também é cada vez mais influenciada pelo que vem de fora do país, porque a discussão fora do Brasil é muito mais intensa do que é aqui, também, às vezes, pelo fato de que está mais perto de algumas fontes importantes, da ONU, dos órgãos da ONU, da Comunidade Europeia e assim por diante, né? Mas de fora vem muito mais informação forte, né, impactante, que contribui.
Agora, ao mesmo tempo, mesmo a mídia internacional continua tratando muito mal uma grande parte do mundo, né? Claro. O que a gente sabe da África? Ela está olhando o seu umbigo, né? O que a gente sabe da África? O que a gente sabe do sudeste da Ásia? O que a gente sabe de uma porção de lugares? Da própria China, né? A própria China, né? Que apareceu aí por fatores econômicos, mas não por tudo que já está na China. Quem é que trata adequadamente, por exemplo, o processo de urbanização da China? A China urbanizou 300 milhões de pessoas em poucas décadas. A Índia quer urbanizar mais 400 milhões de pessoas em poucas décadas. A situação da África é extremamente difícil. A China está comprando territórios no mundo inteiro, principalmente na África, porque quer garantir, plantar alimentos lá para garantir a sua subsistência, né? E, ao mesmo tempo, como diz o antropólogo basco lá, nós vamos ficando perdidos cada vez mais no meio dessas coisas e nos esquecendo disso, ele diz. A grande cidade começa por nos roubar o essencial, que é a visão da nossa própria sombra e o ruído dos nossos próprios passos. Nós temos que ser capazes de fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Márcio Novaes, muito obrigado. Telespectador, chegamos ao fim dessa edição do Observatório da Imprensa, dentro de uma série tentando conscientizar não apenas o jornalista, mas você, leitor de jornais, ouvinte de rádios e telespectador da televisão, saber cobrar do seu veículo uma atitude mais ativa, mais intensa, mais vigilante em defesa de nós todos. Acompanhando o Observatório da Imprensa, pela televisão, pela internet, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.